No caldeirão geopolítico do Oriente Médio, o conflito entre Israel e o Hezbollah não é um fenômeno novo. Entretanto, está atingindo contornos sem precedentes. Na espiral de eventos que trouxe a escalada do conflito atual, temos o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, o que levou Israel à guerra na faixa de Gaza e atacar elementos que atuavam contra Israel em diferentes pontos do Oriente Médio, colocando Israel e o Hezbollah frente a frente no tabuleiro do conflito. Com uma força estimada, antes da guerra, em 100.000 combatentes e um arsenal poderoso de foguetes e mísseis, o Hezbollah representa uma ameaça militar e política significativa para Israel. A organização, que ocupa cerca de 12% dos assentos no parlamento libanês, tem demonstrado uma capacidade de ataque que preocupa o governo israelense, levando-o a intensificar os ataques no Líbano com o objetivo de desmantelar sua estrutura militar. Neste episódio, vamos analisar os últimos desdobramentos do conflito entre Israel e o Hezbollah, focando no dia 23 de setembro de 2024, quando relatos apontam que a Força Aérea Israelense efetuou um dos maiores ataques no Líbano, seguido pela retaliação do grupo libanês e seus tentáculos no Iraque. Vamos explorar também como os recentes ataques e contra-ataques estão moldando o tabuleiro do conflito, com implicações que podem reverberar por toda a região. Não perca esta análise completa de um confronto que pode definir o futuro do Oriente Médio. No teatro do conflito no Oriente Médio, Israel estabeleceu novos objetivos militares para sua ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Entretanto, para atingir esses objetivos, as forças de defesa israelenses, FDI, necessariamente precisariam empreender uma segunda grande campanha militar no Líbano, como parte da guerra iniciada contra o Hamas após os ataques de 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou publicamente, em setembro, que o retorno de cidadãos israelenses às suas casas no norte de Israel seria um novo objetivo de guerra como parte do conflito iniciado em outubro contra o Hamas na faixa de Gaza. Os novos objetivos de guerra de Netanyahu são uma resposta à campanha militar libanesa de 11 meses do Hezbollah, que buscou realizar seus próprios objetivos militares e políticos em relação a Israel, em apoio ao Hamas. Desde o dia 8 de outubro de 2023, o Hezbollah ataca a fronteira norte de Israel, forçando mais de 60.000 israelenses a evacuarem da região. Agora que a frente na faixa de Gaza está avançando para a vitória israelense, a disposição dos militares de Israel se volta para a fronteira com o Hezbollah no sul do Líbano. Ou seja, a campanha militar em curso de Israel no Líbano faz parte de um esforço para impedir que o Hezbollah atinja seu objetivo de guerra, que é permitir a sobrevivência e a capacidade do Hamas de se reconstruir na faixa de Gaza. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, repetidamente condicionou o fim dos lançamentos de foguetes no norte de Israel a um cessar-fogo israelense na faixa de Gaza, sob os termos ditados. Analisando pela ótica do comando militar israelense, o acordo de cessar-fogo proposto pelo Hamas equivale a uma derrota militar de Israel no tabuleiro da guerra, pois permitiria ao grupo se reconstruir e desenvolver seus tentáculos na faixa de Gaza novamente. Para Israel, concordar com os termos do Hamas também não garantiria segurança a longo prazo, pois demonstraria ao Hezbollah e a outras milícias do Oriente Médio que Israel poderia ser intimidado e derrotado por ataques indiretos e relativamente baratos contra civis. Esse condicionamento abriria precedentes para que o Hezbollah e o próprio Hamas realizassem campanhas semelhantes no futuro, reiniciando um provável ciclo de guerra sem fim. Dada a escalada atual, é extremamente improvável que o Hezbollah cesse os ataques de foguetes no norte de Israel, pois ele deve continuar a apoiar seus parceiros no eixo da resistência contra Israel, composto pelo Hezbollah, o Hamas, outras milícias e encabeçado pelo Irã. Entretanto, à medida que o grupo libanês continua a disparar foguetes, aumenta o risco de uma guerra total regional no Oriente Médio. Dado o objetivo declarado de Israel de devolver seus civis às suas casas no norte, esse objetivo não será alcançado a menos que o lançamento de foguetes do Hezbollah cesse, ou seja, se não for por vias militares, um dos lados precisa ceder. Nesse momento, claramente nenhum dos lados demonstra inclinação para tal ato, e é improvável que o Hezbollah abandone seus parceiros do eixo da resistência, pois isso diminuiria severamente sua posição como líder entre as milícias do Oriente Médio. Portanto,
O Hezbollah provavelmente continuará seu ataque indireto no norte de Israel, apesar da campanha aérea israelense em andamento, que está destruindo suas posições no Líbano e também atingindo alvos civis. Nesse cenário, tudo indica que essa troca de agressões aumentará exponencialmente o apetite dos israelenses por uma campanha terrestre, uma vez que o retorno dos residentes ao norte de Israel exigirá que as FDI impeçam fisicamente o Hezbollah de disparar contra Israel. Ou seja, em um cenário de ofensiva terrestre, o objetivo das tropas israelenses será criar uma zona de tampão no sul do Líbano. Nesse contexto, Israel está conduzindo uma grande campanha aérea no Líbano, atacando centenas de alvos, principalmente locais de lançamento de foguetes, para degradar as capacidades do Hezbollah e destruir ameaças. A Força Aérea Israelense informou que atingiu aproximadamente 800 alvos do Hezbollah no sul do Líbano na manhã de 23 de setembro e está se preparando para atacar alvos no Vale do Becaia nos próximos momentos. O Comando Militar de Israel afirmou que o Hezbollah armazena suas armas em áreas povoadas e estruturas civis e alertou os civis para evitarem essas áreas. Esse alerta foi enviado aos libaneses por meio de mensagens de celular, ligações, e-mails e até drones com alto-falantes que circularam pelo Líbano avisando sobre os alvos a serem atacados. No entanto, atacar o conjunto de foguetes, mísseis e drones do Hezbollah, que é relativamente móvel e extremamente bem escondido em áreas densamente povoadas, é uma tarefa difícil e delicada, mesmo para uma força aérea tão taticamente proficiente quanto a de Israel. Fontes libanesas relataram mais de 124 feridos e mais de 324 mortos no Líbano apenas em 23 de setembro. Já fontes do Hamas falam em até 3.000 feridos, incluindo jornalistas árabes. Esses números alarmantes levantam questões sobre a precisão dos ataques israelenses e a proteção dos civis durante conflitos armados. Os ataques têm gerado um grande número de deslocamentos internos no Líbano, com escolas sendo convertidas em abrigos e hospitais cancelando cirurgias eletivas para atender as vítimas. A situação humanitária se agrava a cada dia, com a população civil enfrentando as consequências diretas do conflito. Na noite de 23 de setembro, foram registrados imensos congestionamentos de civis libaneses fugindo do sul do país, temendo uma provável ofensiva terrestre de Israel. O primeiro-ministro libanês destacou que a situação é de emergência e há uma necessidade de apoio internacional imediato para lidar com a crise humanitária no país.